Quando pensamos em animais selvagens, é comum imaginarmos predadores ferozes como leões, ursos ou lobos. Mas e se eu te dissesse que existem cães capazes de enfrentar e até intimidar essas criaturas selvagens? Você já ouviu falar de uma raça que consegue ultrapassar um cervo em plena corrida? Ou de um cão que encara ursos e lobos sem hesitar? Prepare-se para conhecer as 20 raças de cães mais poderosas do planeta, de guerreiros do gelo do Alasca a caçadores implacáveis das montanhas da Turquia. Esses cães não são apenas protetores, eles são verdadeiros titãs da natureza. Alaskan Malamute. Quando o frio corta como lâmina e as tempestades cobrem o horizonte de branco absoluto, um cão se destaca entre todos: o Alaskan Malamute. Criado entre as tribos nativas do Alasca, esse colosso canino foi moldado para sobreviver onde poucos ousam pisar. Com seus mais de 45 quilos de pura força, peito largo e patas resistentes, o Malamute não é apenas um cão de tração, é um símbolo da resistência ártica. Mas sua missão vai além de puxar trenós. Registros históricos indicam que esse cão já foi usado para afastar ursos polares, proteger territórios e até caçar focas em meio ao gelo. Seu espírito é independente, mas leal, e sua energia parece inesgotável. A pelagem espessa e impermeável funciona como um escudo natural contra o frio extremo, enquanto sua musculatura poderosa garante que ele percorra quilômetros sob neve profunda sem vacilar. Não se deixe enganar pelo olhar calmo. Quando necessário, o Malamute revela sua força primitiva, com uma mordida capaz de afastar qualquer predador que cruzar seu caminho. Ele não pode ser o mais rápido, mas sua resistência super-humana o torna um dos cães mais respeitados do mundo selvagem. Um verdadeiro titã do norte, cuja presença impõe silêncio até nas florestas mais barulhentas. Belgian Malinois. Ágil como uma flecha, preciso como um soldado de elite. O Belgian Malinois não é apenas um cão, ele é uma arma viva de inteligência e ação. Originário da Bélgica, esse cão de porte médio esconde, em seu corpo esguio e musculoso, uma capacidade de reação que desafia os limites do instinto animal. Com um peso entre 18 a 36 quilos, ele pode parecer leve, mas é exatamente isso que o torna letal. Sua estrutura é feita para velocidade, salto e manobra, ideal para perseguir, neutralizar e dominar ameaças, seja no campo de batalha ou nas profundezas da floresta. Por isso, não é coincidência que seja o cão mais utilizado por forças especiais no mundo inteiro, do exército americano à polícia de elite europeia. Mas e na natureza selvagem? O Malinois também brilha. Seu faro apurado e seus reflexos o tornam capaz de identificar e encarar animais perigosos, como lobos ou felinos, antes mesmo que o perigo seja percebido. Sua mordida, treinada com precisão cirúrgica, não serve apenas para atacar, ela imobiliza, controla e protege. Quando em missão, ele não hesita, ele avança, silencioso, veloz, mortal. Seja nas selvas urbanas ou nos campos selvagens, o Belgian Malinois prova que, às vezes, o cão mais temido não é o maior, mas sim o mais inteligente. Irish Wolfhound. Imagine um cão tão alto que, ao se levantar nas patas traseiras, pode olhar um homem nos olhos. Esse é o Irish Wolfhound, o gigante da Irlanda, um cão envolto em lendas, batalhas e florestas ancestrais. Com até 90 quilos de pura imponência e altura que pode ultrapassar os 86 centímetros nos ombros, esse colosso peludo foi criado com um único propósito: caçar lobos e enfrentar feras selvagens em campo aberto. Mas não se engane com sua aparência nobre. Por trás do olhar sereno, vive um caçador formidável, com instintos aguçados e força bruta suficiente para derrubar presas maiores que ele.
Na Idade Média, era considerado tão valioso que apenas nobres tinham permissão para tê-lo, e era comum que reis irlandeses os presenteassem a monarcas estrangeiros como símbolo de poder e respeito. Seu ataque é estratégico, ele não depende apenas da mordida, mas de sua capacidade de alcançar, dominar e conter presas de grande porte. Com um impulso, pode cruzar terrenos acidentados, perseguir alvos velozes e se impor diante de qualquer ameaça. E ainda assim, ao lado da família, mostra-se dócil e calmo, um verdadeiro gigante gentil, leal até o fim. Em um mundo onde tamanho muitas vezes intimida, o Irish Wolfhound ensina que grandeza não está só na força, mas também na alma. Rhodesiano Ridgeback. Agora, imagine um cão criado para caçar o rei da selva. Isso mesmo, o Rhodesian Ridgeback nasceu nas savanas do sul da África com um propósito ousado: enfrentar leões. Seu nome vem da crista única de pelos que cresce na direção oposta ao resto do corpo, um detalhe marcante, mas é o que há por trás desse visual que realmente impressiona: coragem sem limites. Pesando entre 30 e 40 quilos, ele tem um porte atlético e musculoso. Sua força física é impressionante, mas o que o destaca é seu instinto de caça apurado e a capacidade de trabalhar em matilha para encurralar predadores perigosos. Diferente do que muitos pensam, o Ridgeback não luta diretamente contra o leão. Sua função era desafiá-lo, distraí-lo e mantê-lo ocupado até que os caçadores pudessem agir. E para isso, ele precisava ser rápido, resistente e absolutamente destemido. Seu corpo esguio permite movimentos rápidos e dribles precisos. Sua mordida, quando usada, é certeira. Mas o que mais assusta não é o ataque, é a maneira como ele encara o perigo de frente, sem hesitação. Fora do campo de caça, o Ridgeback é leal, protetor e silencioso. Ele não late à toa. Quando o faz, algo sério está por vir. É o tipo de cão que, mesmo em silêncio, domina o ambiente com presença e postura, um verdadeiro guardião das fronteiras selvagens da África. Black-Mouth Cur, nascido das florestas densas e terras vastas do sul dos Estados Unidos, o Black-Mouth Cur é o tipo de cão que não recua. Com seu porte médio, pesando entre 18 e 43 quilos, ele pode até não parecer imponente à primeira vista, mas subestimar esse cão é um erro que muitos predadores selvagens já cometeram e se arrependeram. Reconhecível pelo focinho escuro que dá nome à raça, o Black-Mouth Cur foi moldado para a vida dura, onde só os mais resistentes sobrevivem. Ele não é apenas um ajudante de caçador, ele é parte do ataque. Enfrenta javalis selvagens, persegue veados e protege propriedades com uma ferocidade estratégica, combinando inteligência e força. Seu corpo é ágil, feito para correr em terrenos acidentados, enquanto sua mordida firme e duradoura é perfeita para segurar presas maiores até que o caçador chegue. O mais impressionante, no entanto, é sua bravura. Mesmo frente a animais mais fortes e agressivos, ele não hesita, ele calcula. Ele avança. É o tipo de cão que não espera ordens. Ele age por instinto e lealdade. Criado por fazendeiros e caçadores que dependiam dele para sobreviver, o Black-Mouth Cur é mais que um cão de caça. É um símbolo de tenacidade, um combatente nato das florestas americanas. American Bulldog. Se força bruta tivesse forma canina, ela atenderia pelo nome de American Bulldog. Forjado nos campos do sul dos Estados Unidos, esse cão é mais que um símbolo de rusticidade. Ele é a personificação da força de vontade em quatro patas. Com mais de 45 quilos de músculo puro, o American Bulldog foi criado para proteger fazendas, enfrentar predadores e, principalmente, confrontar javalis, uma das presas mais perigosas do ambiente rural. Seu peito largo, corpo compacto e mandíbula poderosa fazem dele um verdadeiro tanque de guerra canino. Sua mordida é lendária, capaz de se fixar com tal força que muitos predadores simplesmente não conseguem se soltar.
Mas não se trata apenas de força física. O American Bulldog é um cão que não recua diante do perigo. Ele avança com decisão, mesmo frente a animais maiores e mais agressivos. Em meio à natureza selvagem, ele é incansável. Em casa, protetor e leal. Um verdadeiro guardião do lar e da terra. Sua presença impõe respeito, não por agressividade gratuita, mas porque ele sabe exatamente do que é capaz. O American Bulldog não foi feito para luxo ou comodidade. Foi feito para a vida real, para o trabalho duro, para defender o que é seu. Um cão que carrega nos músculos a história da luta e da sobrevivência do povo que o criou. Akita. No Japão, existe um cão que não é apenas respeitado, ele é venerado. O Akita carrega séculos de história, coragem e devoção em cada passo. Criado originalmente para caçar animais grandes como veados, javalis e até ursos, ele é um verdadeiro samurai canino, nobre, leal e absolutamente destemido. Com até 60 quilos de força controlada, o Akita não busca conflitos, mas se for preciso, ele termina a luta. Sua mordida é firme, seu corpo é robusto e sua presença é serena, mas dominante. Seu pelo grosso e denso o protege contra os invernos rigorosos do norte do Japão, permitindo que ele atue mesmo em ambientes extremos. O que realmente diferencia o Akita é sua personalidade, independente, silencioso, observador. Ele avalia antes de agir, mas uma vez que identifica uma ameaça, atua com precisão e coragem. Não é à toa que no Japão ele é símbolo de proteção e saúde, presenteado como sinal de boa sorte e reverenciado em estátuas por todo o país. E se há uma palavra que define o Akita, essa palavra é honra. Em tempos de paz, ele é gentil. Em tempos de perigo, ele é letal. Um cão que não apenas protege, ele representa um legado. English Foxhound. Imagina um cão criado não para lutar, mas para perseguir sem descanso por horas ou até dias. Esse é o English Foxhound, o maratonista do mundo canino, nascido nas planícies e florestas da Inglaterra com um único objetivo: caçar raposas a qualquer custo. Mas não se engane, o que falta em força bruta sobra em resistência, estratégia e instinto. Com um corpo atlético de até 34 quilos, ele percorre quilômetros de terrenos acidentados sem perder o fôlego. Sua arma secreta? Um faro refinado e uma obstinação inquebrável. Quando esse cão entra em modo de caça, nada o detém. É capaz de seguir rastros antigos, de atravessar matas fechadas e de trabalhar em perfeita sincronia com outros cães da matilha, mantendo a presa sob pressão até o momento final. Seu latido firme e constante ecoa como um aviso: a caçada está viva. E para muitos animais selvagens, isso é o suficiente para fugir ou ser superado. Apesar de sua natureza implacável na caça, o English Foxhound é sociável, leal e cheio de energia, exigindo espaço e atividade para manter o equilíbrio. Ele pode não ter o porte de um cão de combate, mas é o tipo que vence pela persistência. O predador que nunca cansa e nunca desiste. Bloodhound. Se há um cão que transforma a floresta em um livro aberto, é o Bloodhound. Originário da Europa medieval, esse detetive canino tem o faro mais poderoso do reino animal, capaz de seguir um rastro com dias de idade, por dezenas de quilômetros, mesmo em ambientes selvagens e confusos. Com seus longos ouvidos caídos e pele enrugada, o Bloodhound pode parecer gentil, até desajeitado, mas não se engane, ele é um caçador cerebral, preciso, incansável. Pesando entre 35 e 50 quilos, ele foi criado originalmente para seguir pistas humanas, mas suas habilidades também o tornaram temido entre presas selvagens. Quando esse cão entra na trilha, não há como escapar. Ele baixa o focinho, desacelera os batimentos e entra em modo rastreamento. O mundo ao redor some,
só existe o cheiro. Já foi usado para rastrear criminosos, prisioneiros foragidos e pessoas desaparecidas, mas também se mostrou eficaz em caçadas de animais grandes, como cervos e javalis. Sua mordida não é a mais forte da lista, mas ele chega até você, e chega antes dos outros. O Bloodhound não vence pela força, mas pela precisão absoluta. Um cão que não corre atrás do perigo. Ele prevê onde o perigo vai passar. Doberman Pinscher. Rápido como uma flecha, inteligente como um estrategista e, quando necessário, letal como um raio. O Doberman não foi criado para caçar, foi criado para proteger, com precisão cirúrgica. Desenvolvido na Alemanha no século XIX, esse cão elegante e musculoso foi moldado para ser guarda-costas pessoal. Um cão com reflexos, força e instinto de guarda apurados ao extremo. Com até 45 quilos distribuídos em um corpo ágil e definido, o Doberman é pura eficiência em movimento. Ele não perde tempo com ameaças falsas. Quando ele parte para cima, é porque algo real está errado. Seu instinto territorial e sua conexão com o tutor fazem dele um guardião feroz, pronto para enfrentar qualquer invasor, humano ou animal. Sua mordida é poderosa e estratégica. Diferente de cães de força bruta, o Doberman sabe onde atacar, como conter e quando parar. Na natureza, ele é o tipo de cão que assusta com o olhar, que impõe respeito antes mesmo de tocar o solo com as patas dianteiras. E o mais impressionante, ele combina esse lado guerreiro com uma lealdade extrema. Um Doberman nunca abandona quem ama, nunca. Inteligente, leal, veloz e feroz. Um cão que é ao mesmo tempo escudo e espada. Siberiano Husky. Nos confins gelados da Sibéria, onde o vento corta como navalha e a neve se acumula em silêncio mortal, surgiu um cão moldado pela resistência, o Siberiano Husky. Criado pelo povo Chukchi para puxar trenós por longas distâncias, esse cão é muito mais do que uma beleza exótica. Ele é sobrevivência em estado puro. Pesando entre 16 e 27 quilos, o Husky pode parecer leve, mas isso é parte do segredo. Ele não se cansa, ele não para. Com seu pelo denso e impermeável, ele atravessa tempestades de gelo sem hesitar. Com patas largas e resistência cardiovascular de alto nível, o Husky pode correr quilômetros sem perder o ritmo. E quando atua em matia, como na origem de sua criação, se torna uma força coordenada, capaz de rastrear, cercar e exaurir presas maiores, como cervos ou até alces. Sua mordida não é a mais poderosa da lista, mas é precisa. Seu verdadeiro trunfo está na combinação de agilidade, trabalho em equipe e instinto de sobrevivência em ambientes extremos. O Husky não intimida pelo tamanho, mas pelo que representa: adaptação, estratégia e lealdade em grupo. Em terras congeladas onde poucos resistem, ele corre, lidera e protege, um espírito livre e um guerreiro do gelo. Tibetan Mastiff. Imagina uma montanha que late, um guardião ancestral das alturas. Esse é o Tibetan Mastiff, o cão que por séculos vigiou templos, aldeias e rebanhos no topo do mundo. Criado nos Himalaias, em uma das regiões mais inóspitas do planeta, esse colosso canino pode pesar mais de 70 quilos e exibe uma juba digna de um leão. E não é só aparência, ele é temido até por ursos e leopardos das neves. Sua mordida pode ultrapassar 500 psi, o que o coloca entre os cães com maior força de mandíbula do mundo. Mas muitas vezes o confronto nem acontece. Basta a presença do Tibetan Mastiff, seu olhar fixo, seu latido grave que ressoa como trovão entre as montanhas. Ao longo da história, ele foi símbolo de status entre nobres asiáticos e guardião silencioso de caravanas comerciais que cruzavam territórios hostis.
Diferente de cães de ataque, ele é um cão de defesa absoluta, territorial, silencioso e estratégico. Quando sente uma ameaça real, age com ferocidade fulminante. É o tipo de cão que não precisa correr atrás. O mundo vem até ele, com respeito. Na solidão gelada do Himalaia, o tibetão mastife não é apenas um cão. É uma lenda, viva, com patas e pulso firme. Blue Tick Conehound, com um faro que corta o vento e um grito que ecoa pelas florestas do sul dos Estados Unidos, o Blue Tick Conehound é o tipo de cão que não deixa a presa dormir tranquila. Seu nome vem da pelagem azulada e salpicada, mas seu verdadeiro poder está no que ele carrega dentro, um instinto de caça feroz e uma resistência assustadora. Pesando entre 20 e 36 quilos, o Blue Tick parece feito sob medida para as matas densas. Ele é ágil, veloz, mas acima de tudo, preciso. Especialista em rastrear animais como guaxinins, veados e até grandes felinos, ele pode seguir um cheiro antigo por quilômetros, enfrentando rios, lama e arbustos espinhosos como se fossem meros obstáculos. Seu latido agudo e firme, conhecido como bawl, guia o caçador pela floresta como um GPS natural, e quando a hora chega, ele não recua, encara a presa até o fim, com uma mordida firme e um coração incansável. Sozinho, ele é perigoso. Em matilha, devastador. O Blue Tick Conehound não é cão de luxo, é cão de trabalho, suor e terra molhada, um parceiro que não abandona a trilha até o último segundo. Porque para ele, caçar não é uma tarefa, é uma vocação. Caucasian Shepherd. Nos vales e encostas geladas das montanhas do Cáucaso, um cão se ergue como um verdadeiro paredão de carne e coragem. O Caucasian Shepherd. Criado para proteger rebanhos de lobos, ursos e até ladrões, este colosso pode ultrapassar os 75 quilos, com uma força física que desafia qualquer ameaça. Sua pelagem densa o protege do frio e de mordidas. Sua mandíbula, com uma das mordidas mais potentes do mundo canino, é uma arma de dissuasão natural. Mas o que realmente assusta não é o tamanho, é a postura. O Caucasian não ladra por ansiedade. Ele avisa uma vez, depois age. Altamente territorial, ele observa em silêncio, como se avaliasse a alma do intruso. E se detectar perigo real, parte como uma avalanche de pelos, dentes e pura determinação. Diferente de cães que buscam aprovação, o Caucasian Shepherd é autônomo. Criado para tomar decisões rápidas e proteger seu território sem hesitação. É um cão de poucos amigos, mas de lealdade inquebrantável àqueles que ele aceita como família. Ele não caça por prazer, ele guarda com propósito. Em seu território, ele é lei, juiz e executor. Um cão que faz até o lobo pensar 2 vezes antes de se aproximar. Karelian Bear Dog. Enfrentar um urso exige mais do que coragem. Exige instinto, agilidade e frieza sob pressão. E é exatamente isso que define o Karelian Bear Dog, o cão criado na Finlândia para fazer o impensável, encarar ursos no campo aberto. Com cerca de 20 a 23 quilos, ele está longe de ser o maior desta lista, mas o tamanho aqui engana, porque o Karelian luta com inteligência e precisão cirúrgica. Ele se move rápido como um raio entre as patas do inimigo, late alto, ataca com mordidas rápidas e recua antes do contra-ataque. Um estilo de luta que confunde e desgasta até mesmo os predadores mais temidos. Sua pelagem densa e resistente ajuda a protegê-lo do frio escandinavo e dos golpes mais rasos, mas o verdadeiro escudo é sua estratégia de guerrilha canina. Ele age como um guerreiro tático, isola, provoca, distrai, tudo para proteger caçadores ou rebanhos do ataque de ursos selvagens. Não é um cão de confronto direto prolongado. É um cão que vence pela inteligência, coragem e antecipação.
Hoje, inclusive, é utilizado em patrulhas de conservação na Finlândia, ajudando a afastar ursos de áreas urbanas sem precisar de violência. O Karelian Bear Dog é pequeno no corpo, gigante na missão. Australiano Cattle Dog. Nascido sobre o sol escaldante da Austrália e temperado por terrenos hostis, o australiano Cattle Dog é mais do que um cão de fazenda. Ele é puro aço em movimento. Resultado do cruzamento entre cães pastores e dingos selvagens, essa raça carrega no sangue o instinto de sobrevivência dos desertos e o foco implacável de um guardião nato. Com até 23 quilos de músculos compactos e energia explosiva, ele foi criado para controlar gado bravo, correr por quilômetros sem parar e enfrentar predadores como dingos, raposas e até cangurus selvagens. Ele não se intimida, ele analisa, morde onde precisa, recua e volta mais forte. Sua mordida é afiada, rápida e projetada para dominar animais maiores com estratégia e agressividade calculada. Mas o que mais impressiona é seu senso de dever. O australiano Cattle Dog nunca abandona o rebanho nem o dono. É leal ao extremo, protetor e atento a cada som no horizonte. Quando em ação, se move como um raio azul pela paisagem árida, eficiente, inteligente e implacável. Esse cão não precisa ser mandado, ele sabe o que fazer. O australiano Cattle Dog é a prova viva de que a coragem não se mede em tamanho, mas na vontade de proteger até o fim. Noruegueiro Elkhound. Forjado nas lendas vikings e nas florestas congeladas da Escandinávia, o noruegueiro Elkhound é o cão que enfrenta gigantes com coragem ancestral. Com seu corpo compacto e resistente, pesando cerca de 20 a 25 quilos, esse cão foi criado para caçar alces, ursos e até linces, e sempre de frente. Mas ele não ataca por impulso. Ele rastreia, persegue e segura a presa no lugar com tática e voz. Seu latido é firme, alto e contínuo, um verdadeiro alarme natural que guia o caçador até o alvo. Sua pelagem dupla é uma armadura contra o frio extremo. Suas patas são adaptadas para caminhar por neve profunda sem afundar. Ele é incansável, feito para resistir horas e até dias em caçadas intensas. O Elkhound não morde por atacar. Ele cerca, distrai, provoca e mantém o controle da situação até que o humano finalize a missão. E o mais impressionante, tudo isso guiado por um instinto quase sobrenatural de orientação e foco. Em casa é afetuoso e fiel. No campo, um verdadeiro guerreiro nórdico. O noruegueiro Elkhound é mais do que um cão de caça. É um herói das florestas congeladas com bravura no sangue e história nas patas. Imagine um cão com a velocidade de um galgo, mas o porte de um cavaleiro medieval. O Scottish Deerhound foi criado para uma tarefa nobre e brutal: correr por colinas escocesas e derrubar cervos adultos com velocidade, força e precisão. Com até 80 quilos distribuídos em um corpo longo e ágil, esse gigante de pelagem áspera é um dos poucos cães que combina graciosidade e letalidade em movimento. Ele não caça em matilha, ele caça como um guerreiro solitário, confiando em sua explosão muscular, seus reflexos e sua leitura de terreno. Quando avista a presa, ele não persegue, ele decola. Atinge altas velocidades em segundos, muda de direção com maestria e, quando alcança o alvo, usa seu peso e impulso para dominar o animal com impacto. O Deerhound é silencioso, calmo, quase tímido em casa, mas no campo, ele se transforma em uma sombra veloz sobre as colinas, deixando predadores e presas em alerta máximo. Ao longo dos séculos, foi símbolo da nobreza escocesa, citado por poetas e reverenciado por caçadores. Não é apenas um cão, é uma lenda de 4 patas, que corre como vento e impõe respeito como um rei. Scottish Deerhound. Imagine um cão com a velocidade de um galgo, mas o porte de um cavaleiro medieval.
O Scottish Deerhound foi criado para uma tarefa nobre e brutal: correr por colinas escocesas e derrubar cervos adultos com velocidade, força e precisão. Com até 80 quilos distribuídos em um corpo longo e ágil, esse gigante de pelagem áspera é um dos poucos cães que combina graciosidade e letalidade em movimento. Ele não caça em matilha, ele caça como um guerreiro solitário, confiando em sua explosão muscular, seus reflexos e sua leitura de terreno. Quando avista a presa, ele não persegue, ele decola. Atinge altas velocidades em segundos, muda de direção com maestria e, quando alcança o alvo, usa seu peso e impulso para dominar o animal com impacto. O Deerhound é silencioso, calmo, quase tímido em caso, mas no campo, ele se transforma em uma sombra veloz sobre as colinas, deixando predadores e presas em alerta máximo. Ao longo dos séculos, foi símbolo da nobreza escocesa, citado por poetas e reverenciado por caçadores. Não é apenas um cão, é uma lenda de 4 patas, que corre como vento e impõe respeito como um rei. Kangal. No coração das planícies da Turquia, existe um cão que não apenas protege, impõe ordem. O Kangal é mais que um guardião. Ele é o juiz supremo das fronteiras entre predador e presa. Com até 75 quilos e mais de 80 centímetros de altura, esse gigante turco ostenta a mordida mais forte do mundo canino. Impressionantes 743 psi, capaz de partir ossos e afastar até os predadores mais teimosos. Criado para proteger rebanhos de lobos, chacais e ursos, o Kangal age com uma frieza estratégica. Ele não corre atrás do perigo, ele espera o perigo vir até ele e reage com firmeza e precisão. Seu olhar é penetrante, sua presença silenciosa. Mas basta uma ameaça surgir para que ele se coloque entre o rebanho e o invasor, e na maioria das vezes, só a postura já basta para evitar o confronto. Quando ataca, o faz com força concentrada, usando seu tamanho, peso e inteligência para neutralizar sem hesitação. Fora do campo, é incrivelmente leal e dócil com sua família, protetor com crianças, sereno dentro de casa, mas nunca esqueça, ele nasceu para vigiar. O Kangal é mais que um cão. É uma entidade viva de respeito e poder, um defensor nato forjado pelo tempo e pelas ameaças da vida rural. Buli Kuta. Do calor implacável do sul da Ásia, surge uma lenda viva. Um cão que carrega nas veias a herança de guerreiros, reis e batalhas brutais. Seu nome causa respeito, Buli Kuta, também conhecido como a Besta do Oriente. Com até 170 quilos de pura massa muscular e ossatura pesada, esse cão gigante nasceu para proteger, caçar e, se preciso, dominar até os predadores mais selvagens. Originalmente usado em guerras, caçadas e como guardião de aldeias e palácios, o Buli Kuta combina força física colossal com um instinto territorial feroz. Sua mordida é devastadora. Seu rugido, sim, porque ele não late, ele ruge, ecoa como um trovão seco nos campos do Paquistão e da Índia. E apesar da fama intimidadora, ele é profundamente leal à sua família. Um cão que, com treinamento e respeito, se torna um defensor incansável do lar. Mas atenção, este não é um cão para qualquer um. Sem liderança firme e socialização adequada, ele pode se tornar imprevisível e perigoso. O Buli Kuta não apenas protege, ele impõe seu domínio sobre o território, como um verdadeiro imperador canino. Ele não precisa provar que é o número 1. Sua presença já diz tudo. Você está diante de um titã. Esses cães não são apenas companheiros, são lendas vivas, moldadas pela natureza, pela história e pelo instinto. Qual deles te surpreendeu mais? Deixa nos comentários. E se curtiu essa jornada selvagem,
curte o vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder o próximo episódio. Até a próxima! E lembre-se, nem todo predador anda sobre 4 patas, mas esses aqui dominam onde pisam.